Você que fala, eu. Bom dia. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos amigos das redes sociais. Estamos aqui mais uma vez para o estudo de obras póstumas, Allan Kardec. Vamos dar prosseguimento ao estudo, mas antes vamos ler o Evangelho e fazer a nossa prece. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai-vos vossos inimigos. Retribui o mal com o bem. Aprendeste o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que estais no céu, que faz o sol se erguer sobre os bons, sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porquanto, se amais apenas aquele que vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, por que fazeis mais do que os outros? Os gentios também não agem assim? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Vamos pensar em Jesus, nosso irmão maior, nosso irmão de amor, aquele que sempre está nos amparando. Agradecer por mais uma manhã de estudo, agradecer por toda essa instrução, nos trazer todo esse conhecimento. Vamos agradecer também a seu altivo, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, Dona Elvira, Neuzinha, Lurdinha, Cidinha, e a todos esses espíritos que compõem a coluna de espíritos dessa casa, que estão sempre nos amparando, nos intuindo. Agradecer a eles por todo esse amor, todo esse carinho por todos nós. E agradecer, acima de tudo, a Deus, pela misericórdia que Ele tem por nós, por estar sempre nos perdoando quando erramos e sempre nos dando uma segunda chance. E agradecer também, não só hoje, mas como todos os dias, por mais um dia de vida que Ele nos concede. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, que é o estudo sobre a natureza do Cristo. Os nossos livros são edições da CELD e a página é a página 125, não é isso? É. 125, o item 1. Então vamos iniciar esse capítulo, é um estudo novo. Vamos ler e vamos discorrendo sobre o texto. Vamos lá. Questão 1. Fonte das provas da natureza do Cristo. A questão da natureza do Cristo foi debatida desde os primeiros séculos do cristianismo e pode-se dizer que ainda não está resolvida, já que ela ainda é discutida nos nossos dias. Então, gente, há séculos, a gente vem discutindo a natureza do Cristo. Como nós sabemos, muitos aceitaram o Cristo facilmente e muitos ainda não aceitam. Muitos não acreditam que Ele tenha sido a pessoa
que consta nos livros, né, no Novo Testamento. Eles dizem que isso tudo é história, né, que é para a pessoa ficar embotada, a pessoa ficar crente de bobagens. Então, nós que estudamos a doutrina espírita não temos a menor dúvida de que o Cristo é a segunda revelação que nos foi prometida por nosso Pai Celestial. Ele veio ao nosso planeta, ele se incumbiu dessa missão dificílima de estar entre nós, um ser elevadíssimo, né, de uma sabedoria, de um amor que até hoje a gente não consegue entender, né? A gente ainda não tem capacidade de compreender o amor que esse ser tem por todos nós. Então, infelizmente, né, apesar disso tudo, muitos ainda o criticam, muitos querem bani-lo da história da humanidade, como se fosse possível, né? Isso não será possível. Mas a natureza do Cristo, como disse aqui no início do texto, sempre foi debatida, né? As religiões aparecem, desaparecem, e cada uma tem uma história para contar, né? Tem uma forma de enxergar o nosso Mestre Jesus. E ainda hoje é discutido em nossos dias. O Cristo ainda é alvo, né, de debates, de discussões, muitas vezes nos meios intelectuais, né, as pessoas que têm grande conhecimento, mas não têm humildade de compreender, né, o Cristo como um ser muito maior, muito mais evoluído que nós. Vamos dar continuidade aí, Sandra, para a gente ver o que tem mais aí dito. É a divergência de opinião sobre esse ponto que deu origem à maioria das seitas que dividiram a Igreja. Há 18 séculos, e é notável que todos os chefes dessas seitas foram bispo ou membros do clero, com títulos diversos. Então, você vê, Cristo esteve entre nós há mais de 2000 anos. Ele não fundou igreja nenhuma seita, nada. Ele trouxe para nós conhecimentos, ensinamentos das leis morais do nosso Pai. Veio simplificar esse entendimento para as pessoas, porque até então nós compreendíamos Deus como um ser justo. Foi o ensinamento que Moisés nos trouxe, com os 10 mandamentos, dito por Moisés que eram leis que Deus nos enviou, e tinha as leis mosaicas, né? Quando Cristo veio ao nosso planeta, ele veio reforçar essas leis, dizendo-as importantes, reais, vindas do nosso Pai, e veio completá-las, trazendo novas oportunidades de compreensão. Mas o povo daquela época, como a gente pode imaginar, né, há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos, eram extremamente ignorantes, eram bárbaros, eram pessoas cruéis, pessoas mergulhadas no orgulho, no egoísmo, buscando vantagens. Eles não compreendiam o amor. Eles compreendiam o amor que eles tinham pelas suas posses, pela sua família, pelos seus bens, né?
E Jesus trouxe uma série de ensinamentos que chocou essas pessoas. Eles ficaram assustados, principalmente aqueles que já tinham entendimento das leis. Esses, engraçado, né, que o povo mais pobre, mais humilde, era que seguia o mestre. E os outros que tinham conhecimento já da lei mosaica, da lei, nas leis de Deus, eram aqueles que mais implicavam com Jesus, porque eles achavam, as coisas que eles diziam eram incompreensíveis para ele. Pessoas extremamente mergulhadas no materialismo, né? Ninguém conseguia imaginar aquela conduta do mestre de não ter nada, de andar entre as pessoas sofridas, né? Os ladrões, as adúlteras, as pessoas simples, as pessoas que eram considerados pecadores. Eram estes que o seguiam na maioria das vezes, né? Então, como disse aqui, essa opinião, essa divergência entre os homens encarnados foi desmembrando as religiões em várias seitas, várias igrejas. E aqui no livro diz há 18 séculos, isso na época que Kardec enviou esse livro, né? Provavelmente de forma mediúnica, eu não sei quem foi que... E esse ensinamento que Kardec trouxe para nós. E nós observamos isso com clareza até hoje. Quantas igrejas existem? Quantas? Eu não vou aqui ficar enumerando, que todo mundo sabe que em cada esquina tem uma igreja diferente, com um nome diferente, todas falam do Cristo, né? Cada uma exalta aquilo que compreende, que acha mais importante. E mesmo a origem sendo muito clara, as pessoas vão dando os valores e a compreensão que eles têm, da forma que eles têm de enxergar a Deus. Então eles se apropriam da história do Mestre Jesus, né, e vão dando o seu entendimento, né? Eles vão propagando esse conhecimento, e as pessoas incautas, as pessoas mais simples, né, vão aprendendo daquela forma. Mas a verdade é uma só, e a tendência é haver uma unificação, é o que a gente espera, e a gente tem forte fé que as pessoas um dia vão compreender ao Mestre de uma forma simples, né? Sem muita intelectualidade, sem muitos fenômenos, sem muita, como que eu vou dizer, dogmas, né? As pessoas vão um dia conseguir compreender com mais clareza. E é notável que todos os chefes dessas seitas foram bispos ou membros do clero, com títulos diversos. Essas pessoas que vêm sempre discutindo e falando e trazendo a história do Cristo, sobre a vida dele, de acordo com seus interesses, de acordo com a sua compreensão. Né? Isso eu até entendo, né? Nós entendemos que seja assim, porque cada um de nós, cada grupo aqui na Terra, né, tem um entendimento, tem um alcance. E, assim, se essas seitas estão fazendo bem às pessoas, as pessoas estão buscando serem melhores, estão tendo um entendimento de que esses prazeres mundanos muitas vezes são maléficos, está tudo bem, né? As pessoas estão, de uma certa forma, buscando se melhorar, buscando o Cristo como um exemplo de bondade, de amor e de misericórdia.
Eram, por conseguinte, homens esclarecidos, a maioria deles escritores de talento, alimentados na ciência teológica, que não achavam concludentes as razões invocadas em favor do dogma da divindade do Cristo. Entretanto, como hoje, as opiniões se formaram sobre abstrações mais do que sobre fatos. Procurou-se, sobretudo, que o dogma poderia ter de plausível ou de irracional, e negligenciou-se de um lado ou de outro, fazer sobressaírem os fatos que podiam lançar uma luz decisiva sobre a questão. Então, esse finalzinho do parágrafo está bem fácil de compreender, né? Como a Sandra leu para nós aí, esses homens que a gente acabou de falar, tinham títulos, eram homens esclarecidos, eles tiveram estudos não só teológicos, mas estudos de história, de uma série de outros setores da vida. Eles eram pessoas cultas, sabiam ler, sabiam escrever. Isso eu estou indo lá para trás, né? Há uns séculos atrás, as pessoas, para terem um aprendizado, aprenderem uma profissão, se elevarem intelectualmente em relação aos outros, eles precisavam buscar as igrejas, porque as igrejas eram a fonte do saber. Então, quem queria fazer uma faculdade de medicina, por exemplo, né, naquela época o nome não era faculdade, queria fazer um estudo sobre medicina, tinha que entrar para uma igreja, uma sociedade dessas que eram todas dirigidas por esses bispos, esses padres, né? Porque eles tinham o conhecimento, eles que como é que a gente fala? Eles que dominavam essa situação, né? Tudo tinha que passar pela igreja. Tudo a igreja tomava conta. Que mais? Achavam prudentes razões invocadas. Entretanto, como hoje, as opiniões se formaram sobre abstrações, mais do que sobre fatos. Procurou-se, sobretudo, o que o dogma poderia ter de plausível ou de irracional, e negligenciou-se de um lado ou de outro fazer sobressaírem os fatos que podiam lançar uma luz decisiva sobre a questão. Mais uma vez, né, o ser humano manipulando o conhecimento por interesses muitos, né, que a gente já sabe. Então, em vez de com simplicidade explicar, porque a vida do mestre, a atitude dele em relação às pessoas é muito fácil de se compreender, não tem mistério, mas fizeram mistérios, eles sabiam, tinham conhecimento de muitas coisas, e isso não chegava ao público, isso era guardado a 7 chaves dentro das igrejas, né? E as pessoas continuavam na ignorância. Em vez, como ele diz aqui, em vez de trazerem fatos que podiam lançar uma luz decisiva sobre a questão, sobre a natureza do Cristo, houve uma série de manipulações por interesses, muitos interesses, né, de dominação e etc. Porém, onde encontrar esses fatos, se não for nos atos e nas palavras de Jesus? Jesus, nada tendo escrito, e seus historiadores são os apóstolos que também nada escreveram enquanto ele vivia, não tendo nenhum historiador profano, seu contemporâneo falado dele, não existe sobre a sua vida e sua doutrina documento algum, a não ser os evangelhos. É, portanto, aí somente que é preciso procurar a chave do problema. Então, gente, Jesus não escreveu nada, ele só conversava, falava por parábolas com o povo da sua época.
parábolas que a gente tem que ler com profunda atenção, porque encerram ensinamentos enormes, ensinamentos que são, como que eu vou dizer, não são ultrapassados, são ensinamentos que são para o resto, eu acho que das nossas existências, da existência do mundo terreno, porque são sempre novos, não tem, como que eu vou dizer, é atemporal, né? Os ensinamentos que se encerram nessas parábolas, a única coisa que a gente pode modificar assim, para a compreensão, que a gente percebe que é antigo, é porque ele usava termos, situações do cotidiano daquelas pessoas. Ele se utilizava de experiências que as pessoas todas já tinham visto, situações de agricultores, de pastores, ele sempre se utilizava disso porque era mais fácil para as pessoas entenderem, porque senão o ensinamento seria abstrato demais. Se nós até hoje não compreendemos muita coisa, como eu disse, a gente tem que pegar essas parábolas e lê-las com calma, com tranquilidade, observar calmamente, né, com muita atenção, buscar outros livros que nos ajudem, porque a nossa doutrina tem muitos livros que enriquecem demais essas explicações. Leon Denis, Emmanuel, André Luiz, né? Nós temos assim um acervo riquíssimo que pode auxiliar ao entendimento, porque se nós olharmos para essas parábolas displicentemente, a gente não entende, a gente fica assim, mas o que ele quis dizer aqui? Muitas vezes parece até que ele está indo contra aquilo que ele pregava, mas não é isso. É preciso atenção. Então, se naquela época era difícil para eles, imagina, né? Imagina, se para nós muitas vezes incompreensível, imagina naquela época, né? Então, tudo que ficou escrito sobre o nosso mestre foram os discípulos que escreveram depois dele não estar mais no planeta, ter desencarnado. Nós sabemos que existem vários evangelhos, muitos são importantes, que as pessoas seguem, existem outros que não são muito utilizados, porque muitas vezes foram banidos, dizem que são profanos, mas enfim, nós temos aí evangelhos de Mateus, de Marcos, Lucas, Paulo, João. Então a gente tem bastante coisa, né, escrita, porque eles se preocuparam em deixar algum legado, né? Que bom, né? Porque senão nós não teríamos nada hoje em dia, porque o mestre mesmo não escreveu nada. Você parou onde? Todos os escritos posteriores, sem excluir o de São Paulo, não são e não podem ser senão comentários ou apreciações, reflexos de opiniões pessoais, frequentemente contraditórias, que não poderiam, em nenhum caso, ter a autoridade da narrativa daquele que tinham recebido as instruções diretas do mestre. Quer que eu continue? Quer. Sobre esta questão, como sobre a de todos os dogmas em geral, de acordo com os pais da Igreja e outros escritores sagrados, não poderia ser invocado como argumento preponderante, nem como uma prova irrecusável em favor de sua opinião, visto que nenhum deles pôde citar um só fato fora do Evangelho concernente a Jesus. Nenhum deles descobriu documentos novos desconhecidos dos seus
predecessores. Então, Quer que eu leia mais um pouco? Os autores sacros apenas poderiam girar no mesmo círculo a dar sua apreciação pessoal, tirar consequência do seu ponto de vista, comentar sobre novas formas e com maior ou menor desenvolvimento nas opiniões contraditórias. Todos aqueles que eram do mesmo partido tiveram que escrever no mesmo sentido, senão os mesmos termos, sob penas de serem declarados heréticos, como o foram Orígenes, de tantos outros. E tantos outros, né? Quem era o contrário, né, tinha que seguir na época, a Igreja Católica, né? Sim. Quem não seguia era herege. Então, todos esses ensinamentos, como eu falei, ficaram resguardados, né, presos lá com esses mentores da igreja, né, que na época era católica, que era mais forte, era mais conhecida. E eles tinham um preceito de que não podiam opinar, não podiam buscar outras leituras, outros ensinamentos, outros conhecimentos que não fossem dentro daquilo que a igreja pregoava. Porque, como a Sandra leu aqui, seria considerado um herege. Ele estava fugindo daqueles livros considerados sagrados. Então havia sempre um estudo em volta daqueles textos que eles compilaram, né? A Bíblia Sagrada, e aquele que falasse qualquer coisa fora disso, escrevesse, era considerado um herege, um criminoso. Não podia sair desse contexto. Naturalmente, a Igreja apenas incluiu o número dos seus pais, os escritores ortodoxos, do seu ponto de vista. Ela apenas exaltou, santificou, colecionou aqueles que tomaram sua defesa, enquanto que rejeitou os outros e anulou os seus escritos tanto quanto possível. O acordo dos pais da Igreja nada tem, portanto, de concludente, já que é uma unanimidade de escolha formada pela eliminação dos elementos contrários, e se confronta tudo que foi escrito pró ou contra, não se saberia para que lado penderia a balança. Nossa, era tudo mesmo a favor deles, né? Isso nada tira o mérito pessoal dos sustentáculos da ortodoxia, nem do valor deles como escritores e homens conscienciosos. São advogados de uma mesma causa que defenderam com um incontestável talento e deviam forçosamente chegar às mesmas conclusões. Longe de querer denigri-las, no que quer que seja, quisemos simplesmente refutar o valor das consequências que se pretende tirar do seu acordo. No exame que iremos fazer da questão da divindade do Cristo, colocando de lado as sutilezas das escolásticas que apenas serviram para confundir em vez de elucidá-las, nós nos apoiaremos exclusivamente sobre os fatos que ressaltaram do texto do Evangelho e que, friamente examinados, conscienciosamente e sem tomar partido, fornecem abundantemente todos os meios de convicção de que se pode desejar. Ora, entre estes fatos não há mais preponderantes nem mais concludentes que as próprias palavras do Cristo. As palavras que ninguém poderia recusar sem infirmar a veracidade dos apóstolos. Pode-se interpretar de diferentes maneiras uma parábola, uma alegoria, mas afirmações precisas sem
ambiguidades 100 vezes repetidas não podem ter um duplo sentido. Nem outro, senão Jesus, poderia pretender saber melhor que ele. O que quis dizer, como ninguém pode pretender ser melhor informado que ele sobre sua própria natureza. Quando ele comenta suas palavras e as explica para evitar qualquer equívoco, deve estar em harmonia com ele, a menos que lhe negue a superioridade que lhe atribui e de que se substituir pela própria inteligência. Se ele foi obscuro sobre certos pontos quando se serviu da linguagem figurada, sobre o que toca a sua pessoa, não há equívoco possível. Antes do exame das palavras, vejam os atos. Na verdade, esse grupo, né, de padres, esses sacerdotes, eles não queriam, o que eu entendi é que eles não queriam ninguém acima deles. Não. Então, por isso que eles mudaram tudo para eles ficarem como os reis, os soberanos. Por isso que muitos anos, né, foram quase 500 anos aí de inquisição, né, da igreja, porque quem fosse contrário, eles até sabiam, mas eles não queriam ninguém superior, porque a partir do momento que tem alguém acima, né, eles não seriam tão respeitados. Então, Exatamente. Eles mudaram tudo em favor deles, né? Mas quem lê o Evangelho de Cristo, está tudo muito bem explicado, né? Está tudo ali muito bem esclarecido. Apesar, como eu disse, das parábolas que ele usava, uns termos assim, como eu disse, lendo com atenção, a pessoa compreende. Mas a gente não pode esquecer também que naquela época pouquíssimos tinham acesso à leitura, porque não sabiam ler, né? Isso um tempo atrás, né, gente? E aqui no finalzinho, Kardec está falando, se ele foi obscuro sobre certos pontos, quando se serviu de linguagem figurada, obscuro, como eu disse, né, como eram parábolas, histórias, assim, muitas vezes a pessoa não entendia aquilo. Né? Até hoje a gente tem alguma dificuldade. Sobre o que toca a sua pessoa, não há equívoco possível. Antes do exame das palavras, vejam os atos. Por quê? Qual foi a forma maior de ensinamento que o Mestre nos trouxe? Exemplo. Não era só o que ele dizia, era como ele agia diante das situações. É só a gente ler, né, o Novo Testamento e ver as passagens, quando ele caminhava nas cidades, quando ele ia na cidade, quando ele conversava com os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, como que ele ia atuando em relação ao povo, aos discípulos, o que ele disse a cada um deles, né? Então, assim, o ensinamento maior que não tem como ninguém, né? Não tem o que dizer. A pessoa pode até implicar com algumas coisas que disseram, que ele disse, né? As parábolas, os ensinamentos, mas a atitude dele, né? O tratamento que ele tinha com todos, não importava se fossem mendigos, se fossem miseráveis, se fosse muito rico, a todas as pessoas ele falava no mesmo jeito, com o mesmo carinho, como uma pessoa aberta, né? Ele não escolhia com quem ele ia conversar, ele atendia a todos aqueles que recorriam a ele. Então, antes do exame das palavras, vejam os atos. Isso aqui foi a última frase aqui desse parágrafo, desse item, que é importantíssimo. Só o exemplo dele já nos diz, nos ensina muito. A gente consegue agir como Cristo, é só a gente estar numa confusão, numa problemática qualquer dentro da família ou na vida.
a gente para e pensa assim, como que Jesus reagiria a isso? A gente consegue fazer? Não. A gente não consegue. A gente vai no impulso ainda, né? Então, como é que a gente pode se melhorar, além dos estudos? Prestar atenção nas atitudes que o Mestre tinha quando aqui na Terra. Agora veio o item 12, acho que a gente pode ler um pedacinho. Dá para ler. Os milagres provam a divindade do Cristo? Segundo a Igreja, a divindade do Cristo é estabelecida principalmente pelos milagres, como testemunho de um poder sobrenatural. Esta consideração pode ser um certo peso numa época em que o maravilhoso era aceito sem exame. Mas, hoje, quando a ciência sustentou suas investigações nas leis da natureza, os milagres encontraram mais incrédulos do que crentes, e que não contribuiu pouco para o seu descrédito. Foi o abuso das imitações fraudulentas e a exploração que deles fizeram. A fé nos milagres destruiu-se pelo uso deles que se fez. Daí resultou que aqueles milagres do Evangelho agora são considerados por muitas pessoas como puramente lendários. Legendários. As pessoas botaram à prova aquilo que se dizia milagres. A ciência foi, né? A ciência está sempre correndo junto. Foi descobrindo que certas coisas não eram realmente milagres. Mas as pessoas de nossa época, que já tem estudo, tem conhecimento, sabe que o nosso mestre tinha pela sua elevação, pela sua patamar de conhecimento, ele conhecia todos os fenômenos do nosso planeta. Então, dizer que o que ele fazia eram milagres, para aquelas pessoas eram milagres. E até hoje muita gente acredita, né, serem grandes milagres. É porque ele sabia, né, com a sua capacidade, eu não sei nem denominar, dar um adjetivo, a capacidade que ele tinha de conhecimento, de entendimento da matéria, dos fluidos, né? Ele conseguia modificar determinadas coisas, né, dentro desses milagres, né, que estão ditos aqui nesse primeiro parágrafo, porque ele tinha conhecimento, ele sabia manipular os fluidos que só depois da doutrina espírita a gente começou a compreender melhor. Né? Naquela época, ninguém sabia que existiam energias que poderiam ser modificadas. Claro, por pessoas que tinham essa capacidade, esse conhecimento. Então, não estamos aqui querendo dizer que Jesus não era capaz de fazer isso, aquilo, era simplesmente uma manipulação. Não estou desmerecendo, diminuindo, longe de mim. Eu estou querendo dizer que o próprio Cristo disse aos seus discípulos: vocês, se tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, e gente, a sementinha da mostarda é minúscula. Quem conhece aí, né, Sandra? A gente que conhece, ela é bem pequenininha. E se a gente tiver uma fé daquele tamanico ali, a gente é capaz de fazer o que ele fazia. Né? Ele não estava ali dizendo, olha como eu sou poderoso. Né? Jesus nunca teve esse comportamento. Mas as pessoas, como, né, a gente está dizendo, estão sempre querendo diminuí-lo, falam disso, né, que a ciência explica, que não era na verdade milagres e tudo, mas eram considerados milagres, porque ele curava as pessoas, ele
dizem lá na história, né, transformou a água no vinho, multiplicou os peixes, os pães. Ele tinha a capacidade de manipular fluidos que possibilitaram todos esses fenômenos, né? Isso, a gente tem hoje em dia conhecimento de alguns yogis na Índia, médiums, né, em alguns lugares que conseguem manipular esses fluidos para auxiliar as pessoas. Os tratamentos de cura, existem pessoas que têm uma possibilidade fluídica de cura imensa e eles conseguem manipular esse fluido com a sua vontade para restabelecer a saúde daquela pessoa, né? Desde que ele não esteja indo contra uma lei natural de Deus, né? Então, todos esses atos do nosso mestre, esses milagres, eram capazes de serem feitos por ele devido à capacidade enorme que ele tinha, conhecimento, de entendimento, a evolução desse ser, né? Se naquela época Jesus já conseguia fazer esses milagres, imagina hoje, né? Olha a distância que tem entre nós, né? E é isso, a igreja sustentava isso como maravilhoso e tudo para, como disse a Sandra, para manter o poder. Era o que mais importava para eles, era ter o poder, o conhecimento disso tudo, porque eles sabiam tudo. Eles sabiam que havia reencarnação, tudo isso eles sabiam, mas eles mantiveram tudo isso, as 7 chaves, para que as pessoas não debandassem, né? Não começassem a querer viver de outra forma que não sobre o dogma da igreja. Agora vamos ler só mais esse capítulo. Porque a grandiosidade de Jesus, né? E sim. Jesus quis mostrar até para os apóstolos que todos poderiam fazer isso. A autocura, né? O dia que nós entendermos, o dia que nós tivermos essa fé que ele tanto nos fala, a gente vai poder se curar. Sim. Não vai precisar de ir a médico nem nada, mas é que a gente ainda não tem fé. A gente ainda não tem essa fé, esse amor que ele tinha, nem por nós mesmos, então é difícil. É difícil. Né? Ainda está difícil, gente, difícil. Mas a gente vai chegar lá. Um dia. Eu vou ler até aqui porque é uma continuação. A igreja, aliás, retira ela própria dos milagres qualquer entendimento como prova da divindade do Cristo, declarando que o demônio pode fazer tantos prodígios quanto ele, pois se o demônio tem um tal poder, fica evidente que os fatos desse gênero não têm caráter exclusivamente divino. Se ele pode fazer coisas espantosas para seduzir mesmo os eleitos, como simples mortais poderão distinguir os bons milagres dos maus. E não é de se temer que, vendo fatos semelhantes, não confundam Deus e Satã. Não confundam Deus e Satã? Deus é uma pergunta. Satã, a gente esqueceu desse detalhe. Eu e a Sandra, né? Mas, claro, Kardec não. Dentro dos dogmas da igreja, eles criaram aí uma figura opositora, que também era interessante porque causava medo e pavor das pessoas. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Não tem outra opção. Mas as crianças ficavam no limbo, que não é uma coisa nem outra. E é como ele disse aqui, o demônio também é capaz de fazer esses prodígios, né? Ele também fazia... Só para o mal. Só que para o mal. Só que para o mal. Exatamente. Então, eles criaram essa situação bem e mal
também para manipular as pessoas, né? Botar medo. Quem seguir aqui, ficar aqui bonitinho, né? Respeitando isso e aquilo, não vai ter o demônio atrás dele, né? Vai se afastar do demônio, estará protegido. Mas se você fizer uma coisa horrível, né? Um assassinato, um roubo, você foi intuído pelo demônio. Então, gente, naquela época, a gente até entende que era uma forma, embora não muito correta, mas era uma forma de controlar a maldade das pessoas, o medo, né? E isso é utilizado até hoje, que a gente sabe, ainda é utilizado, né? Tanto que a pessoa sempre dirige o mal que ela fez ao demônio que a tentou, né? Não fui eu, o demônio conseguiu me derrubar, né? É uma forma, como que eu vou dizer? Uma forma de desviar ingênua, a culpa, né? De botar a culpa no outro. Botar Nunca ele é o culpado. Nunca é ele Alguém culpado. foi o culpado. E isso é a grande diferença da nossa doutrina. Nós que nos envolvemos com a doutrina espírita, aprendemos, estudamos, a primeira coisa que a gente toma conhecimento é que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Isso assusta. Muita gente sai correndo da doutrina espírita quando pensa assim, meu Deus, eu não posso mais fazer isso, não posso mais fazer aquilo, não é? Quantas não posso pessoas... nem pensar mais o mal. Não posso pensar no mal, não posso isso. É complicado. Realmente assusta, né, gente? Mas não é com o intuito de trazer o temor. É com o intuito da gente se responsabilizar pelas nossas atitudes. Nós não somos mais crianças. A humanidade está saindo da infância, né? A gente não pode ficar o tempo todo contando com os nossos mentores, com os guias da casa, né? Com Deus, com Jesus. Aí a tudo você recorre a Jesus, a Deus. Não que você não possa fazer isso, e não que eles não nos ajudem, claro, mas quanto mais você se tornar responsável pelos seus atos, mais você vai evoluindo, ficando mais maduro, mais capaz de compreender as coisas sem levar para o lado de que foi um espírito mau, porque nós espíritas não acreditamos no demônio, né? Não da forma alegórica que foi criado. A gente acredita que existam espíritos, irmãos nossos, que estão num patamar de ignorância ainda, que podem nos trazer alguns problemas. Mas em vez da gente se apavorar e ficar desesperado, a gente tem que orar, a gente tem que rezar por eles, a gente tem que se comportar para estarmos sempre sintonizados com o nosso Pai, com o nosso Mestre Jesus. Dessa forma, a gente vai errar menos, né? E não ficar à torto e à direito dizendo, não, mas o meu mentor está aqui. Aí acha que o mentor é um escravo que segue a criatura por tudo que é lado, tudo que é canto, como se ele não tivesse mais nada para fazer. E não é assim, tá, gente? Nossos guias, nossos anjos da guarda são como nós. Eles são pessoas, claro, com maior conhecimento que o nosso, que têm a vida deles também, a caminhada deles. Nós somos um dos trabalhos, uma das missões que eles têm, nos ajudar. Espero que um dia a gente possa ser mentor de alguém, né, Sandra? Possa ajudar alguém. Possa ajudar dessa forma. Vamos terminar só esse parágrafo, senão vai adiantar muito. Dar a Jesus semelhante rival em habilidade seria uma grande imperícia, mas, pelo fato das contradições e das inconsequências, não se olharia tão de perto numa época em que os fiéis fariam um caso de consciência por pensar por si mesmo e por discutir
o menor artigo imposto à sua crença. Então não se contava com o progresso e não se imaginava que o reino da fé cega e inocente, reinado cômodo, pudesse ter um termo. O papel tão preponderante da Igreja obstinou-se a dar ao demônio, teve consequências desastrosas para a fé, à medida que os homens se sentiam capazes de ver através dos seus próprios olhos. O demônio, que se explorou com sucesso durante um tempo, tornou-se a picareta cravada no velho edifício das crenças, de uma das principais causas da incredulidade. Pode-se dizer que a Igreja, fazendo-o um auxiliar indispensável, alimentou no seu seio aquele que devia se virar contra ela e miná-la nos seus fundamentos. É muito grave, né? Uma outra consideração não menos grave é que os fatos miraculosos não são privilégios exclusivos da religião cristã. Não há, com efeito, uma religião idólatra ou pagã que não tenha seus milagres tão maravilhosos, também e igualmente autênticos para os adeptos quanto os do cristianismo. A Igreja absteve-se do direito de contestá-los, atribuindo-os às potências infernais e o poder de produzi-los. Então, como a Sandra leu aí, uma outra consideração não menos grave é que os fatos miraculosos não são privilégio exclusivo da religião cristã. Isso é fato, né, gente? A gente sabe de outras populações, outros povos que também praticam, né, milagres, tem na história deles, né, situações iguais. Então não há com efeito uma religião idólatra ou pagã que não tenha seus milagres tão maravilhosos também e igualmente autênticos para os adeptos quanto os do cristianismo. A Igreja absteve-se do direito de contestá-los, atribuindo às potências infernais o poder de produzi-los. É isso. Ela trouxe, né, porque como eu já falou, a Igreja monopolizou, né, na época. E tem vários povos, cada um com as suas crenças, né? Na verdade, antes de ver Moisés, já sabia da vida eterna, já sabia manipular, né, os fluidos. Sim. E a Igreja veio, manipulou para poder monopolizar, né? Pelo poder. Só que a palavra do Cristo, ela é para sempre, é imortal. E a sementinha está ali plantada em todos os corações. Nós já nascemos com essa sementinha. Sim. E em todos os tempos sempre teve alguém que contestou, né? Por isso muitos foram queimados e tudo, mas sempre teve alguém com a convicção, né, de que o Cristo é que estava certo, é que nos trouxe realmente a clareza, né? Ele nos clareia sobre a vida eterna, sobre, né? É o nosso instrutor, nosso mestre, e isso é inegável. Sob a possibilidade, né, da gente evoluir e chegarmos cada vez mais próximos do nosso Pai. Do nosso Pai. Como Ele chegou. Né? Ele fala disso, ele na oração o Pai Nosso, que Ele nos ensinou, ele se dirige a Deus chamando-o de Pai. Naquela época todo mundo ficou chocado quando ele fez isso, porque Deus era um soberano, era um rei, e Jesus, de uma forma
extremamente amorosa, extremamente singela, né? Uma postura belíssima. Ele chama Deus de Pai, porque Ele é o nosso Pai, né? Nós ainda temos que vencer muitas imperfeições, mas Jesus veio com exemplo e com seus ensinamentos nos mostrar que todos somos capazes de vencer o mundo. Como Ele mesmo disse, eu venci o mundo. Você também pode vencer, né? Preste atenção nos meus ensinamentos, no meu exemplo, faça como eu faço, né? Então, então vamos encerrar agora o nosso estudo em torno das obras póstumas de Allan Kardec. Esperamos que vocês tenham gostado e que possam estar conosco na próxima semana. E vamos agora fazer a nossa prece de agradecimento por esse momento tão edificante na nossa casa. Amado Mestre Jesus, nós aqui agradecemos a Ti e a toda a espiritualidade amorosa dessa casa. Agradecemos a Allan Kardec por mais esse livro de ensinamentos extremamente importantes na nossa caminhada evolutiva. Agradecemos aos irmãos dirigentes espirituais da casa que nos sustentam. Agradecemos a esse amor que vibra fortemente na casa. Agradecemos ao amor do nosso Mestre Jesus e, acima de tudo, ao amor do nosso Pai Celestial que se derrama ininterruptamente sobre todos nós. Basta apenas que estejamos sintonizados a Ele. Obrigada, Senhor. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada a todos os irmãos queridos. Graças a Deus.